Olá, continuando o nosso módulo 6, na aula de agora nós vamos resolver questões sobre regência verbal e nominal a partir da página 53 do seu material. A primeira questão diz o seguinte: atenda às necessidades da população. A presença das preposições é devida, respectivamente, por haver. Então, no primeiro caso, nós temos. Vamos criar um contextozinho aqui, por exemplo, alguma coisa que atenda, quem atende, atende a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui eu tenho um verbo que atenda a quê? Às necessidades, né? Então, a preposição que está contraída aqui como artigo as, está aqui por exigência do verbo atender. Ótimo. Agora, necessidades de quem? O de que, aqui no caso de quem? Da população. Então, a preposição de, que está contraída com o artigo a, existiu aqui por exigência da palavra necessidade, que é um substantivo abstrato. Então, nós temos um caso de regência verbal e um caso de regência nominal, como diz a letra A. Se alguém pensou, mas então completou o verbo, então por que não é complemento verbal? Veja bem a pergunta, o enunciado. A presença das preposições é devida, respectivamente, por haver. Então, quer dizer, a presença das preposições aí se deve ao caso da regência do verbo e do nome na frase, certo? Então, é claro que restou na primeira um complemento verbal, porque é um verbo que exigiu. Mas a presença da preposição não é porque há aí um complemento verbal, porque nem todo complemento verbal exige preposição, certo? Por isso a resposta é a letra A. Considerando as regras de regência e de colocação pronominal, assinale a alternativa redigida corretamente. Então, veja bem, então nós vamos observar que está cobrando duas coisas aqui, tanto regência quanto colocação pronominal. Então, lembre-se de suspender a entrega de jornais e revistas. Então, aqui nós temos o verbo lembrar. Se você estiver se lembrando da aula anterior, você vai ver que tanto o verbo lembrar quanto o verbo esquecer, que é seu antônimo, quando nós aplicamos o pronome, nós temos que aplicar também preposição. Então, lembre-se de suspender a entrega. Então, está correta, a letra A já é a nossa resposta. Porque na letra B usou o mesmo verbo, usou com preposição e não usou o pronome. Eis o erro. Na letra C, usou o verbo esquecer, que é a mesma regência, usou o pronome, usou a preposição, mas não está correto, porque uma vez que nós tenhamos na oração uma palavra com valor negativo, isso faz com que o pronome tenha que se colocar antes do verbo, em próprise. Então, eis o erro aqui no caso de colocação pronominal. Não esqueça de trancar com, então colocou o verbo esquecer com a preposição, então deveria ter colocado também o pronome. É mais preferível, então agora lá vem o verbo preferir. Então veja bem, a regência do verbo preferir é a seguinte, você jamais vai colocar intensificadores com o verbo preferir. E se você for colocar dois complementos para ele, sempre você tem que preferir algo a outra coisa, certo? É uma coisa a outra. Então, tem que ser, por exemplo, eu prefiro chá a café, ok? Então, aqui eu tenho o objeto direto, aqui eu tenho o objeto indireto. Não teve acento grave aqui, porque aqui é só preposição. Veja que eu não apliquei artigo para chá, então não vou aplicar artigo para café para respeitar o paralelismo. Mas se eu quisesse falar, eu prefiro o chá, aí eu falaria ao café. Mas é sempre assim, preferindo uma coisa a outra, certo? Então, vamos lá. Já errou por causa do intensificador. Jamais use intensificador com o verbo preferir. Você não precisa intensificar, porque se você já prefere, aliás, aqui não é o verbo, aqui é o adjetivo, mas a regência é a mesma, tá? É preferível pedir
que o vizinho recolha as correspondências do que suspender sua entrega. Então, nada de mais, nada do que, e sim, é preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências a suspender sua entrega, certo? Aqui foi o adjetivo preferível, mas com o verbo preferir, como eu já coloquei ali, é a mesma coisa, ok? Então, letra A, número 2. Sobre a regência verbal, nas frases a seguir, assinale a alternativa correta. O professor assiste os alunos com total atenção. Então, quando eu vejo aqui que ele assiste os alunos, eu estou sentindo que o verbo aqui veio com o contexto de ver, ou seja, de estar presente, né, de presenciar. Então, se ele assiste os alunos com o sentido de ver, tinha que ser assiste aos alunos, com total atenção. E os alunos não é objeto indireto, porque não veio com preposição. Se tivesse vindo aos alunos, aí sim seria objeto indireto. E se ele fosse um objeto indireto, ou também sendo direto, não importa, o verbo não seria intransitivo, aí o verbo seria transitivo. Então, 3 erros de uma vez na letra A. Governo assiste inerte à destruição da Amazônia. Inerte é objeto direto, olha, o inerte não é aquele que está sendo assistido, é o estado em que se encontra o governo enquanto assiste a quê? A destruição da Amazônia. É aqui que está o nosso objeto indireto. O verbo assistir foi empregado com a regência correta, mas a análise que a banca fez é que está incorreto, porque inerte não é objeto do verbo assistir, ele é o predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito. É o estado em que o sujeito se encontra enquanto assiste à destruição da Amazônia. Essa decisão não assiste ao juiz. Bom, aqui eu me lembro que lá na nossa teoria não teve esse sentido para o verbo assistir. Teve no sentido de ver, que é transitivo indireto, no sentido de morar ou residir, que é intransitivo, e de dar assistência, que preferencialmente é verbo transitivo direto, mas para alguns gramáticos pode ser também indireto. E aqui é no sentido de caber, de competir. Por exemplo, pode falar assim, olha, essa decisão não compete ao juiz, não cabe ao juiz. Nesse sentido, o verbo assistir também é transitivo indireto. E aqui veio com a preposição, formando o nosso objeto indireto, então a frase está correta. A análise da frase é que está incorreta, porque já falamos que ao juiz é objeto indireto e que o verbo nesse contexto aí não é intransitivo e sim transitivo indireto também, assim como no sentido de ver, de presenciar, ok? O menino aspirou uma fumaça muito tóxica. Uma fumaça muito tóxica é objeto indireto. Objeto indireto tem preposição e aqui você não vê preposição. Ademais, aspirar aqui tem o sentido de inalar, respirar, e nesse sentido ele é apenas transitivo direto, então uma fumaça tóxica é objeto direto de aspirou, e o aspirou é um verbo transitivo direto. Não é a primeira vez que um filme brasileiro aspira ao Oscar, ou seja, pretende, tem como objetivo, certo? Então, sim, o verbo aspirar no sentido de pretender, de ter como objetivo, de querer alcançar algo, é transitivo indireto, rege a preposição a. Então, ao Oscar é objeto indireto e o verbo é transitivo indireto, perfeita a letra E, ok? Faça bonito. Proteja nossas crianças e adolescentes. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, esses 2 verbos, esquecer é permitir, lembrar é combater. Esquecer e lembrar,
vão estar na análise dessa questão. Então, vamos analisar. Primeiro, ambos são verbos considerados intransitivos, ou seja, não exigem complemento. Nós sabemos que os verbos esquecer e lembrar são transitivos, sim, podem ser diretos, sem o pronome oblíquo, ou indiretos com o pronome oblíquo, certo? E aí, com o pronome oblíquo, também com preposição no complemento. Mas aqui eles não vieram com essa regência, mas eles também vieram aqui na forma nominal do infinitivo com valor de nome. Esquecer é permitir, quer dizer que o esquecimento é permissão. A lembrança é o combate, certo? Então, não são intransitivos. A número 1 não pode entrar na resposta, portanto, eu elimino. Se eu retiro a número 1, eu já tenho gabarito, veja bem. Então, vamos ver se confirma. Admitem mais de uma regência? Bom, quando eu comentei o item 1, já falei das duas regências possíveis para esses verbos. Quando estão acompanhados de pronome, devem apresentar preposição, certo? Se tem pronome, também tem a preposição. Quando não se emprega o pronome, também se dispensa a preposição. Exatamente. Maria se esqueceu, aplicou o pronome, do caderno, aplicou a preposição. Ou então, Maria esqueceu o caderno, não aplicou pronome, não aplicou preposição, certinha, número 2. A construção lembrei do que você falou, comum na linguagem coloquial, não é considerada adequada em contextos formais. Sim, não é considerada. Ela é comum na linguagem coloquial. O que é comum na linguagem coloquial não é regra para a linguagem formal. Então, por que que ela não é adequada? Porque se apliquei a preposição com o verbo lembrar e com o verbo esquecer, eu tenho que aplicar o pronome. Por exemplo, lembrei-me do que você falou, certo? Então, o que a banca afirmou aqui está correto, não é considerada adequada. Então, 2 e 3 exatamente aqui na letra B. Assinale a alternativa que apresenta a oração com o verbo transitivo direto, ou seja, o verbo que pede um complemento sem preposição obrigatória. As luzes destacam a imponente estátua. Eu tenho o verbo destacar, o táxi caiu no buraco, cair, o responsável pela turma concordou, e eu acredito, vai acreditar. Então, os verbos estão grifados. E está tão fácil esta questão, porque você já sabe que é um verbo que vai pedir complemento sem preposição. Então, logo você vê, olha, acredito em, olha a preposição. Concordou com, ó a preposição. Caiu no buraco, eu tenho a preposição em, contraída com o artigo o, certo? Então, só de eu olhar a questão da preposição, eu já venho para a letra A. E quando eu a interpreto, olha, as luzes destacam. Quem é que destaca? As luzes, é o nosso sujeito. Mas quem destaca, destaca algo. Então, destacam o quê? Pergunta sem preposição, resposta, a imponente estátua, sem preposição, só com o artigo, formando o nosso objeto direto, perfeito, letra A. Agora, caiu no buraco, esse termo preposicionado está formando, é o adjunto adverbial de lugar, onde o táxi caiu, porque é um verbo intransitivo. E concordou com, bom, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto, quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Então, concordou com o quê? Com a proposta dos professores. Então, aqui nós temos o nosso objeto indireto, e quem acredita, acredita em algo ou em alguém, que vai ser o nosso objeto indireto também, verbo transitivo indireto. Eis a regência de todos, né, no contexto empregado, e a resposta letra A. Alternativa em que o verbo em destaque tenha a mesma regência do destacado no seguinte trecho. Então, nós temos um verbo destacado no trecho e eu quero marcar nas alternativas aquela que trouxe o verbo com a mesma regência. Então, vejamos, reina uma ideia de que temos o direito de ser livres, é o verbo ter. Quem tem, tem algo. Temos o quê? Temos
o direito de ser livres. Então, o verbo aqui é transitivo direto, porque eu vejo um complemento sem preposição para ele. Então, é isso que eu vou procurar. Não desejo, quem deseja, deseja algo. Eu desejo o quê? Já perguntei sem preposição, então, claro que a minha resposta também será sem a preposição. Então, sujeito oculto eu, não desejo o quê? Então, ele é um verbo transitivo direto. A sua companhia, o objeto direto, eis a nossa resposta. Porque quem gosta, gosta de. Olha a preposição aí. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho uma oração funcionando como objeto indireto do verbo gostar, certo? Gostaríamos disso. Disso o quê? De vê-lo em breve. Então, ela é uma objetiva indireta e reduzida de infinitivo. Já aconteceu o evento. Bom, algo aconteceu. Não é aconteceu o quê? É o que aconteceu, o evento. Então, o evento deste ano é o nosso sujeito posposto ao verbo acontecer, que nesse contexto está intransitivo. Acreditamos em milagres, nosso sujeito aqui é o oculto, nós, né? O elíptico ou desinicial, nós, e quem acredita, acredita em alguém ou em algo, então eu estou diante de um verbo transitivo indireto, seguido do seu objeto indireto, e igual ao enunciado é na letra A. Em relação à regência verbal e nominal, assinale a alternativa correta. O desespero calado dos pais desvalidos, órfãos de quem lhes asseguraria conforto emocional. O pronome destacado lhes funciona como objeto indireto, que é regido pelo verbo asseguraria. Então, olha, órfãos de quem lhes asseguraria. Então, quer dizer que eles estão órfãos de quem asseguraria a eles, bom, é assim mesmo. Ou seja, o lhes é sempre objeto indireto. É claro que ele pode funcionar também, excepcionalmente, como um adjunto de nominal, quando ele tem valor de posse, né, que você pode substituir por dele ou dela, sua, mas todas as vezes que ele significa a ele ou a ela, a eles ou a elas, ele é objeto indireto indiscutivelmente, certo? Então, já encontramos a nossa resposta correta. Vejamos por que que as demais têm erro. É do medo de perder o pouco que seus filhos lhes concedem em termos de atenção e presença afetuosa. Diz que as duas preposições, que são de e em, são utilizadas devido à regência dos verbos que os antecedem, e no primeiro que antecede não é um verbo, é um nome, um substantivo abstrato. Por esse é o erro, esse é o erro da questão. Este estilo de vida nos dias comuns resulta de uma cultura baseada na afirmação das individualidades. Eu tenho a preposição de e diz que essa preposição poderia ser substituída por em. Então, vejamos, já sabemos que está errado, e é claro que está, porque se eu aplicasse o em aqui, olha só, estilo de vida, é o tipo de estilo, né? É o estilo que caracteriza essa vida. Agora, estilo em vida, aí já ficou um sentido bem diferente, por exemplo, é em vida, não é em morte, vamos supor, né? Só para ver que são sentidos diferentes se eu mudar a preposição. Como se ninguém mais precisasse de ninguém. O verbo precisasse poderia ter sua regência alterada, tornando-se um verbo transitivo direto, com a retirada da preposição de, sem mudar o sentido. Nós sabemos que, em geral, quando um mesmo verbo tem mais de uma regência, é porque ele tem sentidos diferentes. O verbo precisar é mais um desses. Então, aqui, quem precisa, precisa de alguém. Aqui, no caso, é de ninguém, né? Mas é um verbo transitivo indireto e precisa do objeto indireto que vem sempre com preposição, claro. E se eu retirar a preposição, já vai ficar incoerente. É como se ninguém mais precisasse ninguém, eu precisasse ninguém, não tem como. E eu tenho o uso do precisar sem a preposição, como, por exemplo, olha, guia, o guia precisou o lugar
da excursão. Ou seja, é como se eu quisesse dizer que o guia deu com precisão o lugar da excursão aqui ficou meio viajado, né? Excursão, desculpa aí. O guia precisou o lugar da excursão, quer dizer, deu exatidão, né, do lugar da excursão. É outro sentido sem a preposição, ok? Pais em desespero tentam comprar o amor dos filhos. Quem compra, compra algo. Comprar o quê? O amor. Amor de quem? Dos filhos. Então, o verbo não é bitransitivo, porque esse dos filhos aqui está especificando de quem é o amor, certo? Então, nós temos apenas um verbo transitivo, direto, e o seu objeto direto. Resposta, letra A. 8. Alternativa em que o termo em destaque apresenta uma inadequação em relação à regência verbal. Então, a regência está inadequada. Sei que deveria ir, olha, o verbo ir. Chegar e ir tem aquela regência que nós utilizamos inadequadamente no dia a dia, mas agora nós vamos utilizar corretamente. Vamos lá? Deveria ir a que lugar? A Minas Gerais. Certíssimo. Quem vai, vai a algum lugar. Ela viu na mesa de café da tia Teresa. Então, quer dizer que ela viu alguma coisa, né, na mesa, sobre a mesa, no contexto que nós estamos vendo aqui, tá certo? Existe esse contexto. Um garoto que mora em São Paulo, olha o verbo morar. Quem mora, mora em, certíssimo. Deixa eu ver mais um detalhe, tem mais um aqui, que não está grifado, mas é bom a gente aproveitar. Um garoto que mora em São Paulo foi a Minas Gerais. Certinho de novo, tá vendo? Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao longo dos anos. Então, a gente perde alguma coisa no decorrer dos anos ou ao longo dos anos. Perfeito. Pousei no aeroporto de Uberlândia e fui direto na lanchonete. Ah, eu fui dirigindo a lanchonete? Não, a lanchonete não é uma condução, é o lugar a que eu fui. Então, e fui a que lugar? Direto à lanchonete, certo? Então, se eu queria marcar uma que tenha inadequação, aqui está ela. As informações coletadas são verdadeiras e batem com registros da Receita Federal. Então, vejamos, utilizou-se a preposição com, que bateu com alguma coisa, com os registros, para manter a formalidade textual, porque aqui está informal, né? Esse batem. A palavra em destaque pode ser substituída sem provocar alterações na regência por. Então, se eu colocar validam, as informações validam com registros, não é a mesma coisa. Confirmam com registros, reiteram com registros, coincidem com registros. Espera. As informações batem com registros, coincidem com registros. Ou seja, esse bater tem o sentido de coincidir, certo? E aquilo que coincide, coincide com algo. Então, certinho, certo? Igualam é a. Aquilo que se iguala, iguala a alguma coisa. A segunda alternativa em que o termo rege a mesma preposição que o termo perseguido. Então, vamos lá. O bandido era perseguido pelo policial. Então, quem é perseguido por algo ou por alguém. Quem é insensível a algo. Quem é carecido ou carece de algo. Quem é misericordioso é misericordioso com alguém ou para com alguém. Nesse caso, eu posso usar essa expressão. Quem é ansioso por algo. Ansioso por algo. Eu estou ansiosa por minha vitória nos concursos, certo? E aquilo que é prejudicial a. Então, aqui está a minha resposta, letra D de dado. 11. De acordo com a regência verbal e nominal na língua portuguesa, considere o trecho
o trecho a seguir e assinale a alternativa correta. Um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar com público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além do senso comum, tocar vidas e colaborar. É aquele bônus de fazer um bom trabalho, buscando olhar além do que somos treinados a olhar. Todas as preposições no trecho indicam regências nominais, então eu preciso encontrar as preposições. É delicado, aqui tem uma, exige tato do profissional. Exige tato, tato de quem? Tato do profissional. Então, a exigência de tato, a palavra tato não é verbo, é nome, então está dentro da nossa resposta. Uma experiência especial para quem? Especial para o retratado. Especial não é verbo, é um adjetivo, então continuamos dentro da letra A. A mesma aqui vem do especial também, especial para o retratado, especial para o fotógrafo. Trabalhar com, aqui já veio exigência do verbo, então a letra A já caiu por terra. E podemos olhar as demais, porque aí acaba com a questão de encontrar as preposições. Ir além de, então, além de, aqui nós temos uma locução, além de. Ir além de. Além de quê? Do senso comum. Então, aqui é a palavra além, que não é verbo. Tocar vidas e colaborar é aquele bônus de fazer, está relacionado com bônus, que não é verbo. Um bom trabalho, buscando olhar além do que somos treinados a olhar. Somos treinados a olhar. Aqui nós temos um particípio, com valor adjetivo. Então, não é a letra A, porque misturou verbos e nomes aí. São exemplos de regência nominal o uso de preposições como para, de e com. Eu tenho para, sim, o para foi regência nominal. O com já não foi, o com foi regência verbal. O de, sim, foi nominal também. Essas duas foram, mas o com não foi. Então, letra B, fora. A regência verbal na frase. Uma experiência especial para o retratado e para o fotógrafo. Nem verbo tem nessa frase, certo? Então, letra C, eliminada. Um trabalho sensível, delicado, que exige tato do profissional. Não há regência verbal nem nominal. Bom, vamos ver. Um trabalho sensível, delicado, que exige tato. Tato de quem? Tato do profissional. Tem, sim, tem uma regência nominal aqui, certo? E é claro, exige, também tem o caso de regência verbal aqui, exige o que? Exige o tato. Então, tem regência verbal, sim, só não exigiu a preposição aqui com o verbo, mas tem regência verbal e tem regência nominal na frase. Então, a letra E tem que ser nossa resposta. Vamos lá? É exemplo de uma frase com regência nominal e verbal. Trabalhar com o público, já vimos a regência verbal. E padrões fica... trabalhar com público e padrões fica mais interessante quando a proposta é ir além de quê? Além do senso comum. Aqui tem um caso de regência nominal. Eis a nossa resposta, número 11, letra E. 12. É correto afirmar que o excerto, a dependência afetiva é uma estratégia de rendição conduzida pelo medo com a finalidade de preservar as coisas boas que a relação oferece. Apresenta regência nominal, tendo em vista a preposição destacada. Então, por que essa preposição apareceu aí? Por causa da palavra finalidade. Vai com a finalidade. Que finalidade? Finalidade de preservar. Então, foi por causa de finalidade. Finalidade é nome. Então, sim, é regência nominal. Certinho, a 12. 13. E não há dúvida que o progresso... Bom, não há atendimento à norma padrão quanto a uma regência ou concordância ou colocação pronominal aqui. Vamos ver? Vamos lá. Não há dúvida. Quem tem dúvida
de algo ou de alguma coisa. Você tem dúvida? Dúvida de quê? Então, ó, não há dúvida de que o progresso, então faltou a preposição, que seria a exigência da palavra dúvida, que é um nome, um substantivo abstrato. Então, eu tenho aqui um caso de regência nominal, não precisa sofrer. 14. Considere o contexto do trecho em destaque e assinale a alternativa em que a reescrita preserva a regência verbal, a correção gramatical e o sentido. Então, tem que preservar 3 fatores aí: regência, correção gramatical e sentido. César finalmente distinguiu sua cadeira, levando-a aonde quer que fosse. Bom, é o verbo ir aqui. Se é o verbo ir, quem vai a algum lugar. Esse lugar está intrínseco aqui na ideia do onde, então essa preposição se combina com o onde e vira aonde, ficando certinho. Agora vamos ver a reescrita. César finalmente distinguiu sua cadeira, levando-a em onde quer que visitasse. Em onde que diga, nós vamos falar assim, né? Levando-a onde quer que se direcionasse. Então, aqui, ó, direcionar, quem se direciona a ou para algum lugar. Então, seria levando-a para onde quer que se direcionasse. Para onde quer que viajasse. Então, quem viaja, viaja para algum lugar, o lugar está aqui no onde, então o para já está aqui, eis a nossa resposta. Então, César finalmente distinguiu sua cadeira, levando-a para onde quer que ele viajasse. Na onde não existe isso, então a letra A, nós já havíamos falado, só não falei assim, ó, quem visita visita algo ou visita alguma coisa, visita alguém ou alguma coisa, né? Então, César finalmente distinguiu sua cadeira, levando-a onde, não é, levando-a onde quer que visitasse, né? Onde quer que visitasse, não teria o em, certo? É isso aí, vamos para 15. Questão 15. Assinale a alternativa em que o uso da crase se justifica pelo mesmo caso de regência que ocorre em claro que estou indo à festa. Você olha, tem acento grave em todas as alternativas, ok? Mas nós vamos ter que descobrir a razão para esse acento grave ter ocorrido aqui, para depois nós identificarmos um caso semelhante. Então, vamos lá. Estou indo. Bom, o verbo ir é um verbo intransitivo. Quem vai, vai. E pronto. Agora, quem vai também vai a algum lugar. Então, eu vou a que lugar? Eu vou à festa, a um evento aqui no caso, eu vou à festa. Então, a festa marca a ideia de lugar para onde eu estou indo. Então, acesso à informação. Eu estou completando o sentido do substantivo acesso. Aqui foi um caso de regência verbal, aqui foi um caso de regência nominal, não é a mesma coisa. Estão adaptados. Adaptados a quê? Às novas regras. A mesma coisa. Adaptados é um adjetivo, então aqui eu tenho regência nominal. A tela pintada por ele é semelhante, aquilo que é semelhante a algo. A quê? A tela dela. Então, beleza, semelhante a adjetivo, de novo eu tenho regência nominal. Os funcionários são vinculados é um adjetivo a outra empresa. Então, de novo, regência nominal. Então, tem que ser a última. Cheguei à reunião na hora exata. Então, a reunião marca o local ou o evento ao qual eu cheguei. Eis a nossa resposta, tal como apareceu no enunciado. Mesmo valor, certinho? Então, é isso aí. E até a próxima, se Deus permitir.